Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Que honra estar com vocês novamente aqui, mais um dia, mais um sábado, né, que vocês podem assistir. Estou gravando esse programa, né, esse programa não está ao vivo, tá? Então, quem está assistindo aí pela TV, esse programa está sendo gravado diretamente de Brasília, do escritório de advocacia, com o Dr. Felipe Sena, que vai falar um pouquinho com a gente sobre jogos e regulação de jogos. Eu vou deixar o Dr. Felipe se apresentar e logo em seguida eu vou falar um pouquinho sobre quem é o Dr. Felipe Sena, como é que ele entrou para essa linha de pesquisa dos jogos, como é que ele chegou nisso e como que a gente está na questão de jogos, como era a questão de jogos lá no início e como que nós estamos e para que caminho que a gente está seguindo, né? Doutor Felipe, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rosane, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Felipe Sena, eu sou advogado, atuo especificamente no setor de apostas de cota fixa e jogos, ou seja, as apostas esportivas e os cassinos online, e nós trabalhamos com a regulação desse setor. O que é a regulação? É a criação de regras e parâmetros pelo poder público, pelo governo, para que essa atividade seja aproveitada pelas pessoas de forma saudável e consciente. Que é mais ou menos o que a gente não está vendo hoje em dia, essa questão do saudável, né? A gente hoje vê uma grande quantidade de pessoas entrando para esse mundo dos jogos sem ter uma noção em onde que estão se metendo, que estão fazendo de uma forma um pouco descompromissada, eu diria assim. Então, antes de eu começar a fazer algumas perguntas para ele, eu quero apresentar um pouquinho o currículo do Dr. Felipe Sena. Hoje o debate sobre a legalização dos jogos de fortuna no Brasil, proibidos desde 1946, né? Ele está novamente em pauta, impulsionado pelo substitutivo ao projeto de lei 442 de 1991. Para entender tudo isso, como se dá, a gente está recebendo aqui o Felipe Sena Gepfer. Ele é advogado, mestre em Direito, especialista em regulação dos jogos, apostas e loterias no Brasil. Ele fez mestrado no IDP, que é uma escola de Direito que tem aqui em Brasília. Dedicou a sua pesquisa à regulação de jogos online, e ele tem um livro hoje que ele publicou já, que chama A Regulação da Sorte na Internet, que é esse livro aqui que a gente vai estar falando sobre ele também. Hoje esse livro se torna referência no debate jurídico sobre apostas e game no país. Ele é sócio da Jantalha Advogados, ele atua com destaque em direito regulatório e contencioso estratégico, inclusive nos tribunais superiores. Além disso, ele já integrou a Comissão de Direitos de Jogos da OAB aqui no DF e atua como articulista e comentarista jurídico, acompanhando de perto os avanços regulatórios no setor do setor no Brasil. E hoje ele vai estar aqui com a gente, guiando a gente nessa história, né, explorando como que era, como que está, para que caminho que a gente vai seguir e quais são esses impactos, né, doutor Felipe, para o mercado, para o consumidor brasileiro. Então, a gente vai tentar falar desde o impacto econômico, mas também a gente vai falar do emocional, do social, do psicológico, um pouquinho de tudo, porque no livro dele tem uns capítulos, 1 ou 2 capítulos, não me recordo, que fala justamente sobre esses impactos psicológicos. Então, a entrevista hoje pega, como eu diria aqui em Goiás, de mamana do cano, né? De quem está começando até quem já vive de jogos há muito tempo e como que isso está. Então, e para começar, né, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a presença, que é uma honra para mim tê-lo aqui. Né, ele se disponibilizou, tirou um tempinho na agenda dele para me atender. Então, assim, é uma honra mesmo, de verdade, tê-lo aqui. E para começar esse bate-papo aqui, quando a gente fala sobre cassinos no Brasil, muita gente associa isso a um tema algo proibido, né, ou moralmente condenável. Né? Quando fala de cassino, o povo já pensa até em prostituição, aquela coisa toda, né?
Esse debate hoje, doutor Felipe, ele está muito mais jurídico, econômico ou cultural? Ou está uma mistura? Bom, o debate hoje ele acaba alcançando as três vias, a jurídica, a econômica e também a cultural. Quando a gente fala em jogos, nós temos que pensar nos jogos físicos, que são aqueles cassinos que muitas vezes aparecem em filmes, onde a pessoa pode jogar diversas modalidades de jogos, diversos tipos, como poker, blackjack, o 21, os slots, que são as caça-níqueis, e uma diversidade a depender do que cada cassino oferece ou seleciona para os seus consumidores. E também nós temos que pensar nos jogos online, nos jogos de cassino online, nas apostas esportivas, que são todos aqueles jogos que são oferecidos em plataformas por meio da internet, que você pode acessar pelo seu celular, pelo computador e pode fazer as apostas ali na hora. Quando a gente fala de jogos online, eles estão legalizados no Brasil desde 2018, em que foi publicada uma lei no governo do Michel Temer, legalizando a modalidade e demandando, passando a responsabilidade ao Ministério da Fazenda para que fizesse as normas específicas, que são as regras que devem ser seguidas pelos operadores ou pelas pessoas que pretendem operar esses jogos. Mas de 2018 até a edição dessas regras, a gente passou pelo que chamam de um mercado cinzento. Ou seja, a atividade já estava legalizada, mas as regras específicas ainda não estavam prontas. Aí a gente teve uma expansão muito grande do mercado no Brasil, mas ainda sem regras específicas, o que gerou um pouco de embate entre os consumidores e os operadores. Mas isso a gente fala um pouco mais para frente. Calma, então, peraí. Hoje, então, os jogos no Brasil são legalizados? Só os online. Os jogos físicos, eles ainda estão em processo de legalização. São os cassinos, os bingos, o jogo do bicho, principalmente essas modalidades. O Congresso Nacional está debatendo a legalização e criando um código de regras, uma lei específica, um código bem detalhado de regras para que essa atividade possa ser explorada no Brasil. Bingo também? Bingo não pode jogar também. bingo? Bingo não pode. Mas o bingo da igreja pode? O bingo da igreja pode, mas porque ele tem uma atividade filantrópica por trás. Entendi. Não aquele bingo em que você vai ali arrecadar um montante de dinheiro sem você saber para que ele se destina, é mais ou menos isso? Exato. Aqueles bingos de festa junina, de igreja, né, com a ideia de arrecadar doações, arrecadar dinheiro para uma causa social, eles normalmente não estão abarcados por essa proibição. Eles podem ser feitos, mas óbvio, com responsabilidade, com parcimônia, porque a ideia é realmente financiar ou ajudar um projeto social, um projeto filantrópico. Quando o bingo passa a buscar o lucro para os seus operadores, para quem oferece o bingo, aí já passa a ser uma atividade restrita. Está em processo ainda de legalização. Ainda é ilegal. Sim. Tá. Uma pergunta um pouco pessoal. Quando foi que você descobriu ou se sentiu motivado a estudar direito de jogos e para esse caminho de jogos? Que, assim, é uma coisa nova, né? Não é uma coisa que hoje, geralmente, quando você forma advogado, ou é para família, ou é para INSS, ou é para criminal, que é uma das grandes, né? E você foi para o lado dos jogos. Onde foi que despertou isso? Em que momento da sua vida? Boa pergunta. Quando eu estava na minha graduação, ainda me formando para ser advogado, eu queria trabalhar com uma área consolidada, mas também queria uma área que eu pudesse sonhar, né, e desbravar, e para mais longe, criar conhecimento, pesquisar. Então eu acabei trabalhando na área consolidada com bancos. Eu também sou advogado de bancos e cooperativas de crédito, principalmente. Mas eu estava nessa busca por uma área diferente, por uma área inovadora. Eu fui fazer um intercâmbio, a gente chama de intercâmbio, na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro.
e lá eles iriam oferecer uma matéria sobre regulação de jogos. Mas a matéria acabou sendo cancelada. E eu fiquei muito intrigado com o tema. Falei, olha, nunca vi isso, nunca tinha ouvido falar, vou começar a estudar. Quando eu comecei a estudar, lá em 2017, eu me apaixonei. Paixão veio. E desde então, eu estudo a matéria, foi tema do meu TCC na graduação, foi tema do meu mestrado. E também é tema de do livro, da publicação do livro dele, né? Exatamente. E de uma série também de artigos de opinião na internet. Parte do meu trabalho hoje em dia. Então, foi uma paixão quase à primeira vista? Foi. Quase à primeira vista. A gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial para a gente continuar aqui. É só o tempinho de você ir lá, beber sua água, fazer um xixizinho e voltar para a gente, tá bem? Bem-vindos de volta a mais um programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Felipe Sena Gipfel, que é mestre em regulação de jogos, advogado, mestre em regulação de jogos. A gente está falando sobre jogos, né? A gente está falando sobre como é que é isso, como que era, como que está, né? Para que caminho que a gente está. No bloco anterior, nós falamos sobre a questão dessa regulação que está em processo no Congresso, né? No governo, como é que está isso. E aí, uma das perguntas que eu tenho aqui comigo, quais são os principais objetivos econômicos, né, que o legislador ele busca alcançar quando fala em regulação de jogos? Que, né, a gente fala de regulação, esse termo, essa palavra, ela é muito ampla, né? O que é regulação, né? Vamos tentar entender também o que é regulação e o que quando a gente fala de regulação, quais são os principais objetivos econômicos quando a gente vai falar de econômicos agora, mas a gente também vai falar de outros, né? Que a gente pensa quando a gente fala de regulação. Bom, toda vez que a gente pensa em trazer uma atividade que era ilegal para a legalidade, o governo precisa ter uma justificativa para legalizar essa atividade. E essas justificativas são as razões que levam à criação de regras, de objetivos, de metas a serem alcançadas com a legalização. E os jogos, como a gente vivia em uma situação, em um ambiente de ilegalidade, a legalização dessa atividade, ela também teve que ter os objetivos e as metas. Ou seja, quando o governo falou, olha, a partir de agora a gente vai legalizar os jogos. Mas para quê? Bom, primeiro, o governo, nos últimos anos, busca novas formas de arrecadação de impostos. Ou seja, o governo precisa de dinheiro para executar os seus planos, né, as suas políticas, né, ações. Então, um dos objetivos principais é o aumento de arrecadação com a legalização da atividade. Outro ponto que a gente vê muito é a relação entre o jogador, o apostador e a plataforma. Essa relação ela precisa ser saudável para que o jogador possa consumir, né, fazer as suas apostas, jogar os seus jogos, sem que isso afete a sua saúde financeira, psicológica e também a economia do país. Então, o segundo objetivo foi esse, proteger o consumidor dos eventuais efeitos colaterais da atividade. Os efeitos colaterais são aquelas consequências que vêm de qualquer atividade, mas precisam ser reduzidas para que a relação seja boa. Então, aumento da arrecadação e proteção ao consumidor. Esses foram os objetivos principais da legalização dos jogos. E a proteção ao consumidor, ela se tornou um tema mais relevante naquele período que eu estava comentando com você, quando os jogos foram legalizados, mas as regras ainda não tinham sido criadas. Então ali a gente acabou vendo uma série de problemas entre consumidor e plataforma que precisavam ser corrigidos e adequados para que o brasileiro tenha uma boa relação com as apostas esportivas e os cassinos online.
Então, hoje o que a gente pode falar que a gente fala desse marco regulatório, né, dessa regulação, ele não é só liberar jogo, não é só isso. A gente não está falando, vamos liberar e está tudo certo, não. Ele tem toda uma estratégia por trás, né, de proteção dos direitos do cidadão, do direito do governo, tudo isso. A gente está falando de uma coisa muito maior, muito mais ampla. Sim, exatamente. A ideia é trazer atividade para a legalidade, que é onde a gente pode ver as coisas, identificar os problemas e pensar nas soluções. Quando você tem uma atividade que é ilegal, por exemplo, ela pode estar acontecendo de forma benéfica para algumas pessoas, mas não é possível ali identificar, olhar, jogar uma luz no que está acontecendo e identificar o que de bom pode se extrair, o que de ruim. Quando a gente traz para a legalidade, a gente tem os dados, tem as informações que podem ser coletadas e aí a gente identifica, olha, por exemplo, em termos de arrecadação, tá bom. Agora, em termos de proteção ao consumidor, em termos de proteção ao jogador vulnerável, aquele que pode criar uma compulsão, que pode acabar ficar dependente da atividade, tá boa a relação? Talvez não. Então, a gente precisa endereçar mais políticas públicas e uma conscientização maior do setor para reduzir aquele problema. Isso vale para qualquer atividade que está sendo tirada do mercado ilegal e sendo legalizada. Não só os jogos. Não só os né? jogos. Qualquer atividade serve. É assim, porque a gente, você falou uma coisa muito interessante aí, que é a questão da proteção do cidadão, né? E a questão de tornar legal o que hoje é ilegal, né? Vou fazer uma pergunta, talvez possa ser até um pouco tola, mas, né, como eu sou leiga no assunto e eu estou fazendo as perguntas, com essa regularização, com essa legalização, vamos assim dizer, isso no futuro, não sei, porque hoje tudo que a gente gasta, a gente declara, a gente tem que declarar. Você acha que nós vamos chegar nesse ponto de poder, por exemplo, declarar o que a gente ganhou, vai ter que declarar o que a gente ganhou em jogos? Será que vai chegar nesse ponto? Não é só um ponto para o futuro, já é um ponto presente. Agora, em 2026, na declaração de imposto de renda, todos os apostadores que auferiram lucro, ou seja, ganharam dinheiro com as apostas em 2025, se elas ultrapassarem um valor mensal de aproximadamente R$ 2.500, elas precisarão ser declaradas e o apostador vai pagar uma alíquota de imposto. Uhum. Se você ganhou menos de R$ 2.500 por mês, o que dá aproximadamente uns R$ 30 mil por ano, você precisa declarar, tá? Sempre vai ter que declarar, mas você não precisa pagar nenhum imposto. Se você ganhou mais de R$ 30 mil ao ano com apostas, aí você vai precisar declarar e vai pagar um imposto. Mas é importante dizer que o apostador paga imposto, mas a empresa, a operadora de apostas, quem está oferecendo as apostas na internet, precisa pagar também. E isso já acontece? Isso já acontece e agora na declaração de imposto de 2026 já vai ser uma exigência para todos. Então, calma. Então tem alguma coisa aí meio estranha. Então ficou um pouco estranho, porque se ainda não é legalizado, como é que eu vou declarar uma coisa que não é legalizada? Desde o dia 1º de janeiro de 2025, as apostas online, elas são legalizadas e só pode operar no Brasil aquelas empresas que fizeram o processo de autorização com o Ministério da Fazenda e cumpriram vários requisitos. O Ministério da Fazenda apresenta várias regras e vários requisitos que precisam ser cumpridos para quem quer operar aposta no Brasil. Então eles ajustam a empresa para que tenha o cumprimento de todas essas regras e eles também precisam pagar o valor de R$ 35 milhões por essa licença. Ou seja, R$ 30 milhões vão direto para o governo como uma taxa de autorização e R$ 5 milhões precisam ficar na empresa
durante todo o período de operação. Por quê? Esses 5 milhões são como uma reserva, um fundo de reserva para caso a empresa não consiga pagar, honrar com seus compromissos. Então ela precisa ter essa reserva para honrar como se fosse um calção. Pendentes. Exatamente. Como se fosse um calção. E além desses valores, a gente estima, né, varia de empresa para empresa, de operação para operação, mas toda empresa que quer operar no Brasil, já opera no Brasil, gastou em média 50 milhões de reais para obter a licença. Para jogo no Brasil. Só para operar jogo online. E assim, a empresa precisa estar sediada no Brasil, ou seja, se a empresa vem de fora, ou ela tem uma sede, né, ou ela cria uma sede no Brasil para ela, ou ela não pode tirar a licença. 20% das pessoas que trabalham nessas empresas precisam ser brasileiros, senão também ela não pode. E tem que ser registrado, tudinho. Tem que ser registrado. Todos os jogos que essa empresa oferece, eles precisam ser certificados. O que é essa certificação? A empresa manda o jogo para uma auditoria internacional independente e eles avaliam detalhe por detalhe do jogo para ver se ele é justo, honesto e transparente. Se ele tiver esses requisitos, ele recebe a certificação. Se não, você não pode operar ele no Brasil. Interessante, né? Muito, porque assim, quando a gente começou a falar sobre regulação, legalização e essas coisas, eu sinceramente não sei, pode ser só uma coisa minha, mas eu acredito que a grande maioria da população não sabia que já tinha desde, como você disse, 1º de janeiro de 2025, que está legalizado, né, que tem empresas operando aqui, que estão pagando seus impostos, estão fazendo suas declarações e tudo mais, né? Então, assim, na verdade, não está num processo, ainda está num processo de legalização, de regulação, mas tem alguns jogos que já estão liberados. Sim, exato. E é muito importante a gente olhar e verificar quais são os requisitos, né, que essas plataformas que são legalizadas no Brasil precisam cumprir para que o consumidor consiga diferenciar uma casa de apostas legalizada, que está sendo fiscalizada pelo governo, e uma casa de apostas clandestina, né, que não segue nenhuma regra, opera na ilegalidade e muitas vezes são os principais criadores de problema. Aqueles que não pagam, aqueles que exigem que o apostador faça uma série de depósitos para poder sacar o dinheiro, que somem com o dinheiro. Desaparecem da plataforma, hoje existe, amanhã já não existe mais. Exatamente. E também, que muitas vezes, até manipulam os jogos para ganhar mais dinheiro em cima do consumidor. Exatamente. E essa diferenciação, o principal ponto, né, que a gente diz, que o próprio governo, o Ministério da Fazenda diz todos os sites legalizados, eles são, por exemplo, o nome do site, .bet.br. Ou seja, se a plataforma de apostas termina em .com, .com.br, .org ou qualquer outra denominação, ela não é legalizada. Só aquelas que terminam com .bet.br. Então, essa é uma dica, né? Então, se você que gosta aí de fazer sua apostinha, né? Fazer a fezinha, tentar a sorte, tem que ficar atento a isso. É .bet.br. Exato. Então, bet é o BET, né? Exatamente. bet.br, ou seja, essas plataformas, como o Dr. Felipe acabou de dizer, elas estão dentro da lei. A gente pode assim dizer, né? Estão dentro da lei. Né? É jogo, mas está dentro da lei. Por isso que a gente está vendo hoje muitas propagandas de celebridades e tudo que falam justamente isso, né? Essa é garantido, você pode apostar sem medo, sem receio, né? Por conta dessa questão dessa denominação final aí no online. Exato. Isso é muito bom saber, né? É bom saber, mas também é bom saber que a gente tem que tomar esse cuidado, né, Dr. Felipe, dessa responsabilidade quando você vai jogar, né? Esse compromisso, esse cuidado, essa
para você não perder, não se perder no meio do caminho, que é o que a gente vem vendo acontecer ao longo dos anos, né? Eu, como psicóloga, eu atendo algumas pessoas, né, que começaram a jogar joguinhos que pareciam bem inocentes, né? Porque os jogos, ele vem não só com o atrativo do dinheiro, mas ele vem com o atrativo visual, né? Aqueles jogos bonitos, aquelas iluminações, aquelas coisas. E além disso, ainda vem com aquelas pessoas que a gente às vezes admira, que é uma celebridade, que é um jogador, que é né, alguém do mundo, né, das celebridades, e que faz com que a gente vá para esse caminho e, num determinado momento, as pessoas acabam se perdendo. Então, hoje eu vejo assim muitas pessoas, né, o meu consultório mesmo, eu tenho mais de um paciente que eu atendo que é viciado mesmo em jogo, né, que perdeu muita coisa, né, que foi realmente, teve todo esse processo e que está voltando, que foi enganado por essas plataformas que não são regularizadas, né? Acontece muito. Que foi. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, doutor Felipe, porque cada dia mais a gente está vendo isso crescer. Na sua visão, você acha que essas plataformas elas têm uma chance de crescer mais ou nós vamos ficar no que a gente já está? Como é que você acredita que o governo, como é que vai ser essa liberação? Isso vai ter um limite ou ela vai ser, quem quiser hoje montar uma plataforma online de jogo, se atender os requisitos vai estar liberado ou vai chegar um ponto em que a gente vai ter que limitar isso? Como é que é? Então, a lei, ela não tem qualquer limitação quanto ao número de licenças, ou seja, o número de casas de aposta que podem ser legalizadas no Brasil, né? Em respeito a um dos princípios da Constituição que a gente tem, que é da livre concorrência, não tem um limite de operadores. Mas, óbvio, é um mercado que ele tem um limite econômico, ou seja, não adianta você ter 10 mil casas de apostas se você tem um número limitado de apostadores. Então, quando houve no início de 2025 a emissão das autorizações, nós tínhamos aproximadamente 170 operadores no Brasil. E esse número vem diminuindo um pouco. Por quê? Existem fatias de mercado, né, e existe uma limitação em relação aos consumidores. E algumas delas, mesmo obtendo licença e operando legalmente, não conseguiram fazer o que a gente chama do break-even, que é chegar ao valor do investimento e começar a ter lucro. Então, alguns ficaram pelo caminho. Nós temos um mercado que está amadurecendo, né? Hoje a gente tem aproximadamente um ano de mercado legalizado. E a gente tem a expectativa de que de 2 a 4 anos, contados do início de 2025, o número de operadores caia ainda mais e se consolide entre 50 e 80 operadores no Brasil. Então a gente pode falar de falência? Olha, de plataformas de jogos? pode falar que algumas tiveram que encerrar suas atividades exatamente por não conseguirem... Não atender o que se propôs a fazer. Exato, porque é um mercado que assim, é bastante claro que é um mercado que investe muito em marketing. A gente vê o tempo todo na televisão, na internet, em redes sociais, em camisa de time, no estádio, anúncios e propagandas de casas de aposta. Porque é um mercado que você precisa estar o tempo todo com marketing mais agressivo e sempre presente, com a marca sempre presente. Então, houve a captura de fatias de mercado pelos operadores. E hoje em dia, para que um apostador às vezes saia de uma casa para ir para outra, é uma tarefa um pouco difícil. Então, a gente vê uma consolidação de mercado em andamento
e ela tende a reduzir o número de operadores, né, com um número um pouco constante de apostadores, e consolidando aquelas marcas, né, que são Que muito estão vistas. seguindo, de fato, o que manda a lei. Exatamente. É uma espécie de segurança, vamos assim dizer, até para o apostador, né? Sim. Que é aquelas que não entregam o que se propõe a entregar, automaticamente vão ser extintas, né? Aquelas que entregam o que se propõe, ela tem aquela segurança da empresa e tem também a segurança para o apostador, para o jogador. Exato. E a ideia de trazer essas casas de aposta para o Brasil com a legalização foi exatamente ter a possibilidade de que o consumidor, caso ele tenha algum problema, ele possa acionar os órgãos de proteção ao consumidor, como o PROCON, até o Poder Judiciário, entrar na Justiça com processo contra a casa, porque isso antes era muito difícil. Praticamente todos os operadores, né, antes da legalização e do processo de autorização, eles eram sediados em paraísos fiscais, ou seja, outros países nos quais não há compartilhamento de informações com o Brasil. Ou seja, a casa está lá, você não consegue processar ela, você não consegue exigir nada dela, e se o governo brasileiro, pedir informações para o governo daquele país, que é um paraíso fiscal, eles não fornecem para o Brasil. Como se fosse uma blindagem para os sócios que acabavam operando de forma ilegal. Ou seja, facilitava que as coisas não caminhassem de forma correta, preservando a segurança do apostador. Exato. A gente não pode generalizar falando que todos faziam coisas erradas, mas era uma forma que acabava blindando quem optava por seguir por um caminho legal. Por um caminho errado. Exatamente. E agora, com a legalização, a ideia é priorizar, dar mais valor para quem optou por legalizar e vir para o Brasil. Mas isso é uma discussão complexa, porque a gente está vendo, nos últimos movimentos do governo, um aumento das alíquotas de imposto sobre os operadores. E por um momento isso parece bom, porque vai aumentar a arrecadação, mas na verdade acaba sendo quase que um tiro no pé. Porque se você aumenta muito a arrecadação de quem optou por estar legalizado, e quem falou, olha, eu vou seguir as suas regras, você acaba criando uma barreira para que aquela empresa permaneça legalizada no Brasil. Porque enquanto eles estão pagando imposto, enquanto eles estão respondendo eventuais processos na justiça, tendo que responder órgão de proteção ao consumidor, tendo que certificar todos os jogos, ter todo o fluxo de dados fiscalizado, quem está na ilegalidade não precisa fazer nada disso e tem muito menos custo. Então, é uma situação complicada, precisa ser revista. Complexo. É mais ou menos o que acontece numa empresa comum, né? Há muito imposto, você acaba fazendo com que as empresas não conseguem manter e acabam fechando, né? E desmotivando aquele empreendedor que quer fazer tudo certo. Exatamente. Olha, eu não sei você aí, mas eu estou amando esse papo, estou aprendendo muito, mas a gente vai dar um rapidíssimo intervalo comercial. Eu tô com minha água aqui, não sei você. Se você não tiver com sua água aí, vai lá beber uma aguinha e volta pro próximo bloco, falando de jogos. Bem-vindo de volta a mais um programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Estamos no terceiro bloco falando de jogos e regulação de jogos. Comigo aqui, quem está chegando agora, não perde não, vai lá no YouTube e assiste os 2 primeiros blocos para você entender um pouquinho a dinâmica de jogos, né, da regulação de jogos que a gente vem falando, dos direitos, das garantias que a gente já falou. Hoje comigo o Dr. Felipe Sena, que é especialista em regulação de jogos, aqui de Brasília. Então a gente está conversando sobre isso e nesse exato momento nós vamos entrar para uma esfera muito delicada, que é em relação a jogos, né? Que a gente fala do vício de jogos, né? Que a gente não é só vício, a gente fala
de ludomania, né, que é a mania por jogos, e ludopatia, que aí já passa por uma doença mesmo, que é aquela, né, vício doentio em jogos. E aí, pensando nisso, doutor Felipe, sobre essa regulação de jogos, né, quando a gente fala sobre isso, essa regulação, ela prevê, né, um cuidado com esse vício patológico, né, a ludopatia, essa regulação que tá prevista, que está acontecendo gradativamente aqui no país, ela prevê esse cuidado com quem joga, com uma pessoa, por exemplo, que está se endividando, que se endividou, que caiu no vício, que adoeceu, que comprometeu a sua saúde, não só a sua saúde psicológica, física, emocional, mas a da sua família também. Bom, é um ponto super interessante, é um ponto que precisa ser debatido, esclarecido. A questão da proteção ao consumidor, da proteção ao jogador, né, compulsivo, potencialmente patológico, é um dos principais pontos da regulamentação e da regulação da atividade. E ela pode ser dividida em 3 pontos, 3 questões principais. Primeiro é a proteção do consumidor como um todo. A gente sabe que no Brasil o direito consumidor ele é um direito constitucional, direito fundamental de todo brasileiro. Ou seja, quando você está consumindo uma atividade, um produto ou um serviço, você é considerado consumidor e você tem direitos especiais em relação a essa matéria. Com a regulação e a regulamentação da atividade, que é a criação das leis e das normas, um dos pontos principais foi garantir exatamente ao consumidor essa proteção, que os seus direitos fossem cumpridos e preservados. Essa é a primeira camada. A segunda camada, que é uma proteção um pouco mais especial, é o jogador compulsivo ou potencialmente patológico. São aquelas pessoas que já desenvolveram vício em relação a jogos e apostas, ou aquelas pessoas que têm uma sensibilidade maior e podem gerar o vício. E é uma atividade muito complexa, porque mexe com dopamina, com muita dopamina. Aquela alegria rápida, aquela satisfatória, aquela sensação de bem-estar, né, de prazer, que estou conseguindo, estou me satisfazendo, né? E que, na verdade, ela é rápida, né? Ela é passageira, não é algo transitório. E quando você para, quando você perde, vem toda a frustração, a angústia, né? Tem uma série de coisas. Exato. E como é uma atividade que acaba mexendo muito com emoções, que pode gerar o vício, esses consumidores, essas pessoas que estão viciadas ou estão propensas, né, mais sensíveis a criar esse vício, são objeto. Objeto é uma palavra muito complexa, mas são alvo da proteção especial ao ludopata, ao jogador compulsivo e ao jogador potencialmente patológico. Como a gente estava dizendo no primeiro bloco, quem não viu pode voltar lá no YouTube e assistir. Inclusive deve voltar, porque tem muita informação lá, né, doutor Felipe, que foi novidade para mim, né? Então volte. Exato. E um dos objetivos principais da regulação é exatamente proteger o consumidor, proteger essas pessoas e manter uma relação saudável entre o apostador e o jogador e a plataforma. É uma relação de equilíbrio, que a pessoa possa se divertir, né, consumir a atividade de forma responsável, sem comprometer a sua saúde financeira, sua saúde psicológica e a economia do nosso país. E para isso, para manter essa relação confortável, né, e balanceada, nós temos uma política chamada jogo responsável, que são instrumentos, ferramentas, decisões, tanto do poder público quanto do operador, para que esse jogador tenha a sua saúde financeira e psicológica preservadas e possa ter uma boa relação com o jogo. Então, a ideia é realmente proteger as pessoas que têm maior vulnerabilidade. Isso é muito interessante se a gente for comparar com outros países. Os jogos, né, as apostas, os jogos, os cassinos, eles só
tem sucesso em um país se eles têm uma percepção pública boa, ou seja, se a população vê aquela atividade como algo benéfico de alguma forma para os cidadãos, para as pessoas que vivem naquele país e para quem consome a atividade. O sucesso do jogo é muito baseado na percepção pública, e se essa percepção pública não for positiva, a tendência é que os jogos, o setor de jogos, né, não tenha sucesso e ou vá, né, à falência, como a gente estava falando aqui, não consiga honrar seus compromissos e ter uma operação sustentável para os investidores, e também pode acabar sendo novamente proibida por essa percepção pública negativa. Então, principalmente quando a gente fala de estudos, né, de pesquisas, existe muito essa causa e esse efeito. Se os jogos são vistos de forma positiva, a indústria tende a ter sucesso no país, e se a percepção pública for ruim, ela tende a não conseguir se estabelecer ou ser, inclusive, proibida. Por isso que, muitas vezes, até conversando com operadores e pessoas do setor, a gente ressalta essa necessidade de que as casas de aposta passem uma percepção positiva, de que elas são honestas, transparentes, confiáveis e com boa reputação. Assim elas vão ter sucesso. Se elas seguirem por um outro caminho, elas não conseguem garantir isso e acabam acabam fracassando no país. E até dentro do combate aos operadores ilegais, essa diferenciação é muito importante. É que quem está autorizado no Brasil, quem tem a licença do poder público para operar, tem que demonstrar a diferença de uma operadora séria para uma operadora, né, ilegal, e que nesse lado o consumidor está protegido e vai ter seus direitos assegurados, e do lado ilegal não vai. É um ponto muito, muito importante. E de muita preocupação, porque para a gente pensar assim, a loteria é um jogo regularizado, né? Sim. É um jogo e que as pessoas apostam ali, faz sua fezinha, né? Faz sua aposta ali e ganha ou não o prêmio e tá tudo certo, né? Então, assim, a gente, quando fala em regularização, em regulamentação também, a gente fala justamente para ter esse cuidado, não só, como você disse anteriormente, para a proteção do Estado, mas para a proteção do cidadão também, né? Sim. E aí a minha pergunta agora é um pouco complexa, né? E a gente vai conversando, discutindo. Você acha que a legislação hoje brasileira ela está preparada para acolher, entender esse jogador que é compulsivo, como um consumidor ou como alguém que precisa da proteção do Estado? Bom, essa pergunta é boa. Acaba, como a gente está com o mercado legalizado há um ano, existem pontos que ainda estão amadurecendo, existem pontos que a gente já identificou. Quando eu falo a gente, eu digo todo o setor, tanto quem pesquisa, quem trabalha e o próprio governo. Já foram identificados pontos que precisam melhorar, precisam ser revistos, né, para aumentar essa proteção, mas quando a gente lida com pessoas, né, que estão nessa situação, a gente considera eles como ambas as coisas. Primeiramente, um consumidor, porque ele está consumindo a atividade, ele é o destinatário final, então ele precisa da proteção conferida a todo consumidor, mas é uma pessoa que tem problemas pessoais com o jogo e precisam de uma atenção especial do governo e também dos próprios operadores, porque se o operador está deixando os seus consumidores doentes, significa que a atividade dele não está sendo regulada da forma correta. Olha! E também acaba não sendo bom, né? Se você sabe que, por exemplo, alguém que está tomando um tipo de refrigerante ou comendo um tipo de comida está ficando doente,
e está ficando ruim, você afasta os outros consumidores. Ninguém vai querer tomar um refrigerante que faz mal. Isso. Ninguém vai querer comer uma comida que te intoxica. Então, é até uma forma de preservar os consumidores e buscar novos. E além disso, é muito importante, né, além da proteção a esse consumidor vulnerável, que aí é o terceiro grau que a gente estava conversando, que é a proteção aos menores de idade. Aí não tem muito debate, aí não tem muito para onde ir. Menor de idade não joga, não pode jogar e não pode ter acesso a esse tipo de atividade. É um cérebro, aí a doutora Rosane pode dizer muito melhor do que eu, É um cérebro ainda em construção, né? Ainda Exato. Tá. Agora, ótimo que você tocou nesse assunto. Então vamos lá. Hoje a gente sabe que tudo que a gente faz na internet é possível ser burlado, né? Quando eu me cadastro ali numa plataforma de jogos, ele percebe, ele me pergunta, qual a sua idade, né? E a idade você coloca ali. Ele não vai, né, questionar, não vai perguntar, a não ser que ele faça, por exemplo, o que hoje algumas plataformas já estão fazendo, que é pedir uma selfie, né, para conferir se de fato é você, né? Mas nem todas ainda fazem isso. Como é que o Estado cuida disso? Como é que quando a gente fala, por exemplo, de crianças jogando, de adolescentes jogando, e não só de jogo, a gente está falando, eu fiz uma entrevista com uma psiquiatra, uma especialista em psiquiatria infantil, falando justamente sobre essas questões, né, das crianças estarem muito presentes na internet e vendo coisas que não precisam ser vistas, né, fazendo coisas que não devem ser feitas, né, por a idade da criança. Como é que a gente regula isso? Como é que o governo, como é que vai ser regulado isso? A gente vai chegar num ponto em que a hora que o menino se cadastrar lá para jogar, vai fazer uma selfie dele também para dizer... Porque assim, é tão complexo isso, porque eu posso colocar ali a foto do meu pai e eu utilizar o jogo ali. Como é que eu vou cuidar disso? Gente, parece que é um caminho sem fim. Tem hora que eu penso assim, que é impossível regular. Como a gente estava falando, né, das regras que foram, dos requisitos, das regras que foram impostas aos operadores, né, às casas de aposta que têm legalização, que têm autorização para operar no Brasil, dentro desses requisitos existe uma política, né, traduzida para o português, conheça seu cliente, ou know your client em inglês. Uhum. Essa política é exatamente uma checagem detalhada de quem está fazendo o registro na plataforma, quem está fazendo o login, quem faz os saques e quem faz os depósitos. Ou seja, se a pessoa pretende fazer o registro pela primeira vez numa casa de apostas, ela precisa da documentação do CPF, né, que é checado em bases de dados, e se o CPF for de um menor de 18 anos, o cadastro não é possível. Além disso, é necessário que haja o reconhecimento facial, que é exatamente a questão da selfie, tanto no registro quanto em situações nas quais o apostador vai fazer um movimento relevante na conta, ou seja, vai fazer um saque, vai fazer um depósito, sempre tem a necessidade de fazer esse reconhecimento facial e verificar se a pessoa realmente é quem está dizendo ser. Isso não vale só para prevenir que menores de idade joguem, mas também para evitar situações de lavagem de dinheiro, né, de desvio de dinheiro, porque só pode mexer na conta quem é o verdadeiro dono. Inclusive, se você tentar fazer um Pix para uma conta de site de aposta legalizado, que não é sua, esse Pix ele precisa ser cancelado, tanto pela casa de aposta quanto pela instituição financeira que está viabilizando esse Pix. Então, se a criança tentar fazer o registro,
Não vai conseguir. Se a criança tentar depositar, também não vai conseguir. E se a criança tentar sacar, também não. São várias etapas, óbvio. Não é um processo 100%. Existem formas de burlar. Mais dificultoso. Mas dificulta bastante. E normalmente, se existe, né, nesse processo uma forma de burlar, digo mais para as pessoas comuns, né? Ninguém que tem altas habilidades em computador, em computação. Sim. Para uma criança jogar, os pais ou o dono real da conta precisa estar o tempo todo validando aquela atividade. Isso já é uma prática, doutor? Já é uma prática. Já é uma prática? É uma prática. Já é uma coisa que já está sendo praticada em todas as plataformas que hoje são regularizadas? Exatamente. Se a plataforma, no caso, não tiver essa política, ela está descumprindo uma regra e ela pode ser multada, pode ter a sua licença suspensa ou até cassada, ou seja, cancelada a licença. E por exemplo, vamos pensar então, se eu estou lá, me cadastro numa plataforma e eu percebo que ele não está fazendo isso, eu tenho como denunciar? Tem. Isso? Onde Tem que eu como faço denunciar. essa denúncia? Essa denúncia ela pode ser feita para o Ministério da Fazenda, especialmente para a Secretaria de Prêmios e Apostas, a partir do e-mail deles ou de um canal específico no site. A gente vai pegar esses dados depois, doutor, que eu quero colocar isso no programa ali como forma de informação, né? Porque assim, eu sabia disso. Quer dizer que se você está participando de alguma plataforma de jogo, que ele não pede nenhuma validação da sua identidade, do seu banco, dessas coisas todas, não é regularizada, não é uma plataforma, ou seja, você pode cair no golpe e de repente ir naquele que a gente falou anteriormente, no bloco anterior, em que você está jogando, de repente você ganha um montante ali, você nunca vai receber esse dinheiro. E vou colocar isso como uma coisa que recentemente eu fiz um chamado por um colega da Rede TV, o David, que ele falou sobre ludomania, ludopatia, sobre vício em jogo, e ele apresentou um caso lá da cidade da gente, em que uma pessoa ganhou R$1,5 milhão numa plataforma de jogo, mas não consegue pegar esse dinheiro. Provavelmente, não sei qual que é essa plataforma, ele só comentou isso comigo, eu não sei qual que é a plataforma, não posso ser leviana aqui de levantar hipóteses, mas provavelmente não é regulamentada e regularizada. Provavelmente não. Isso é um alerta que a gente faz muitas vezes, que em casas não legalizadas, em casas que operam no mercado paralelo, que são ilegais, elas podem, na teoria, te pagar muito dinheiro, como é o caso R$1,5 milhão do nosso colega David. Mas na prática, elas muitas vezes não pagam. A maioria das vezes, viu? Quando a gente fala de valores altos, eu praticamente nunca vi hipóteses em casas ilegais que o jogador conseguiu sacar. E não tem alternativa para recuperar, reaver esse dinheiro. Não tem. Não adianta nem ele entrar na justiça para pegar esse dinheiro. Não adianta. Eu digo isso, pode ter até gente, advogado, que vai vender a ideia de que é possível recuperar dinheiro de casas legais, mas na prática é muito difícil, porque elas não são brasileiras, elas não estão sediadas no Brasil, elas estão em paraísos fiscais, e quando, por exemplo, a pessoa leva para o órgão de proteção ao consumidor, PROCON. O PROCON não tem onde notificar essa casa. Ah, não serviu no PROCON, vamos entrar na justiça. A justiça não consegue nem alcançar esses operadores. Porque quando manda a notificação para lá, né, o que a gente chama de citação, que é chamando a empresa para o processo, essa notificação não chega a lugar nenhum. Não tem para onde. Não tem para onde ir. Então, entra naquele famoso limbo do endereço, né? Exatamente.
E o Poder Judiciário, né, em decisões recentes, vem afastando a responsabilidade do meio de pagamento que viabilizou essa transação. O Ministério da Fazenda está fazendo uma fiscalização intensa com o Banco Central para reduzir esses meios de pagamento que viabilizam transferências para o exterior, mas ainda assim é uma questão complexa. Então, não acredite em promessas de sites legais, de ganhos surreais. Isso não é real. Isso é um gatilho para te engajar e levar o seu dinheiro numa plataforma ilegal. Preze por operadores legais, autorizados, que inclusive estão numa lista do Ministério da Fazenda. Dispõe todos os sites legalizados. Nesses você vai ter os seus direitos. No mercado ilegal, infelizmente, é muito difícil. Como em toda atividade econômica, né? Quando é ilegal, quando você compra algo, por exemplo, de um site que você desconhece, a chance de você perder é altíssima, né? Então, assim, esse é o cuidado que a gente precisa ter, né? Entender em que meio você está se metendo, onde é que você está entrando, para você não cair num golpe e colocar em risco. Porque quando a gente fala de coisa ilegal, né, doutor, a gente não está falando só de jogo, a gente está falando de uma máfia que tem por trás, de um problema, de uma série de outras coisas que a gente não vai falar aqui, que não é esse o objetivo, mas a gente tem que pensar em tudo que está em volta disso aí, né, e que pode comprometer a segurança sua, da sua família, de tudo mais. Eu vou dar um rápido intervalo comercial, a gente não vai parar com esse assunto, no próximo bloco a gente vai retomar esse assunto, desse cuidado com o jogador, né, dessa preocupação em trazer um jogo seguro, mas eu vou dar um rápido intervalo comercial, vou repor minha água aqui, você repõe a sua e a gente já volta. Bem-vindos de volta ao quarto bloco do programa Ser Pleno com Rosane Fonseca, hoje recebendo o Dr. Felipe Sena, falando sobre regulação da sorte na internet, regulação de jogos. E a gente já falou de tudo aqui, a gente já falou de quase tudo. A gente falou sobre leis, sobre garantias, sobre taxação, sobre regulamentação. E falamos também, a gente estava falando sobre a proteção do jogador, né? A proteção, o que a lei diz sobre isso, né, para aquelas pessoas que jogam, como é que isso está sendo feito. E ele colocou aqui uma coisa que eu particularmente não sabia, que hoje já existem, né, desde janeiro de 2025, existem já empresas legalizadas, regulamentadas aqui no país, e que você precisa passar por uma validação, né, dos seus dados para você jogar, para não dar margem para criança, adolescente jogar, que não tem que jogar. Como o Dr. Felipe foi muito claro, foi muito evidente, né, nessa questão, né, falando sobre isso, é que jogo não foi feito para criança, não foi feito para adolescente, né? Foi feito para quem tem responsabilidade, quem sabe jogar, para também não virar o que a gente falou aqui, né, numa ludopatia, num vício, né, e que coloca não só a vida da pessoa em risco, mas de todas as pessoas que estão à sua volta, né. E aí a gente conversou, e eu tenho uma pergunta, eu não sei, doutor Felipe, o senhor fica muito bem à vontade em responder, mas já existe alguma possibilidade legal de fazer uma interdição judicial quando você percebe que o jogador está indo para um caminho sem volta, vamos assim dizer? Por que eu estou perguntando isso? Como eu disse no bloco anterior, eu conheço algumas histórias de pessoas que ganharam muito dinheiro jogando, mas também perderam muito dinheiro jogando, inclusive que fizeram, infelizmente, resolveram dar fim nisso de uma forma muito trágica, né? Tirando, de fato, a sua vida, né? Indo para um caminho muito complicado. Hoje, a partir do momento que a gente
pensa nessa regulamentação, nessa regulação desses jogos, né, trazendo isso para cá, o senhor acha que vai existir alguma possibilidade futura do Estado fazer uma interdição judicial mesmo, nesse que a gente chama de ludopata, ou isso não tem nenhuma prescrição, não tem nenhuma previsão? Bom, esse tema é um tema bastante complexo, bastante delicado. A gente tem duas hipóteses de intervenção. Seria a intervenção voluntária, que a própria pessoa pede ajuda, e a partir dessa ajuda são impostas restrições, um cuidado especial a essa pessoa, e uma interdição, uma intervenção compulsória, que seria contra a vontade da pessoa, a partir de uma ação judicial movida pela família, pelo Ministério Público. Mas essa intervenção compulsória, ela hoje no Brasil é muito complexa, muito complexa. Ela é objeto de debate de vários advogados, professores, pesquisadores, e quando eu digo da intervenção compulsória, não é só para jogos, é para diversas atividades, como por exemplo, para pessoas que são adictas a drogas, alcoólatras, pessoas que têm problemas assim, incapacitantes. Muitas vezes se questiona sobre a possibilidade de fazer essa interdição, essa intervenção, mas existe um debate, uma controvérsia muito grande se isso ajuda. Não, mais importante, se isso fere ou não os direitos fundamentais em relação a essa pessoa. A gente vê muitas vezes pessoas em situação de rua, adictas à droga, adictas a crack, por exemplo, que a família faz de tudo e não consegue tirar essas pessoas da rua. Em tese, haveria a interdição compulsória. A necessidade, né, disso. Mas é um tema muito complicado, que tem visões diferentes pelo Poder Judiciário e não é uma ferramenta muito utilizada hoje. Por quê? Porque tem esse debate se ela fere ou não os direitos fundamentais, os direitos humanos da pessoa. E assim, o que resta é uma interdição, uma intervenção voluntária, em que a pessoa reconhece a situação de vulnerabilidade que ela está passando, a situação delicada que ela vivencia, e a partir de um pedido a familiares, a pessoas próximas ou até órgãos, né, de acolhimento, a essa, não diria nem que é uma intervenção, mas uma ajuda para que essa pessoa possa lidar com esse vício. E pensando nisso, no setor de jogos, inclusive foi uma notícia bastante recente, o Ministério da Fazenda, junto, em parceria com o Ministério da Saúde, criaram uma plataforma única de autoexclusão do jogador. Ou seja, se a pessoa está sentindo que ela está viciada, que aquilo está afetando negativamente a vida dela, o financeiro, o psicológico, ela pode entrar nessa plataforma do governo, registrar, fazer o registro próprio nessa plataforma e solicitar que ela seja excluída de todas as plataformas de apostas esportivas e de cassinos online no Brasil. Todas aquelas legalizadas. Ou seja, se essa pessoa pediu o registro e fez o pedido de autoexclusão, as contas dela em quaisquer operadoras legalizadas são bloqueadas para que ela não possa acessar, e também o registro dela em novas plataformas é impedido, porque aquela pessoa voluntariamente solicitou autoexclusão. Isso é feito pelo CPF? Isso é feito pelo CPF. Porque justamente isso que eu ia perguntar, porque se for só pelo nome ou por e-mail, eu posso facilmente burlar, mas pelo CPF não. Pelo CPF, documentação completa,
Então, assim, não existe risco de um homônimo ser bloqueado no seu lugar, ou alguém com o mesmo nome que você te bloquear. Não existe o risco de você ser bloqueado pelo e-mail. Isso demanda o CPF e uma série de dados para que seja bem específico e direcionado àquela pessoa que precisa de ajuda. Aí mais uma coisa que eu não sabia e que talvez, eu acredito sinceramente, doutor, que a grande maioria não sabe disso. Eu acredito que a grande maioria. E isso é uma coisa que eu acho que, de repente, seja uma falha também, talvez, do governo ainda de não colocar isso, né, em evidência. Como, por exemplo, quando a gente assiste um filme, né, nessas plataformas de streaming que a gente assiste, lá, se é um filme que fala de violência sexual, de violência doméstica, de tudo, ao final do filme tem lá, se você sofre de violência, tem o site, o número, tudinho para você ligar. Eu acredito que talvez esteja, por exemplo, faltando essa informação nas próprias plataformas de jogos. Talvez isso seja uma coisa para a gente pensar, não sei, né? A gente não, mas assim, a vocês da área da regulação, pensarem nisso, né? Se você percebeu que você está ultrapassando, por exemplo, o limite do seu cartão de crédito, o limite do seu salário, que você está pegando dinheiro emprestado, procure ajuda e aí colocar o site lá disponível, esse que você, doutor, acabou de falar, um número para ajuda. E, obviamente, a gente tem aí os CAPs, né, que estão ali dispostos a te acolher. O CAPs não é só encaminhamento, tem demanda espontânea. Você pode ir até o CAPs e buscar ajuda, né, para essa compulsão por jogos. Que ali tem profissionais, tem médicos, tem psicólogos que vão te ajudar nessa questão de forma gratuita, né, disponibilizada pelo governo. Então, assim, existe, de novo, olha só, o doutor Felipe já deu 2 dicas maravilhosas aqui pra gente, várias, né? Mas, assim, dúvidas sobre sites onde você cadastra, site que ele falou que existe lá no Ministério da Fazenda uma lista das empresas que são regularizadas, regulamentadas aqui no Brasil, que você pode ter os seus direitos garantidos, e agora essa parceria do Ministério da Fazenda com o Ministério da Saúde, em que você encontra ajuda para o seu vício, né? Para você sair disso. Porque hoje a gente vê muita gente se afundando, né? Por conta de o jogo irresponsável, vamos assim dizer. O jogo irresponsável. Sim. E é muito importante também até falar com os próprios profissionais da saúde que nos assistem, aos colegas de atividade, que é um problema real e é um problema que precisa de uma atenção especial. Sim. Como qualquer outro vício, o risco ao jogador, ao consumidor, é alto. E às vezes não é só uma frescura. Às vezes a pessoa precisa de ajuda, precisa de apoio, não só para os profissionais da saúde, mas com familiares, amigos. Se você observar alguém no seu ambiente que está passando por dificuldade, que está tendo uma relação conturbada com os jogos, não está conseguindo pagar o cartão, está brigando com a família por causa disso, passa as noites em claro, acompanhando e jogando o tempo todo. Se afasta da família, né? Não dorme, não faz refeição junto, está o tempo todo no celular ou no computador, né? E começa a ficar mais introspectivo, a se isolar, não quer mais ficar junto da família, não quer mais ter relação com os seus familiares, com os seus entes queridos. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta para alguma coisa que está acontecendo. Não necessariamente só com jogos, mas a gente fala de jogos quando, por exemplo, o cartão de crédito é estourado, a energia da casa já está atrasada 2, 3 meses, né? Você chega em casa para comer, não tem uma comida satisfatória para todo mundo, às vezes tem um arroz, um feijão, no máximo ali, né? Porque não tem dinheiro para fazer um mercado. Então, tudo isso são questões
que a gente precisa ligar um pisca-alerta, né? Você que é dono chefe de família, ou pais, né? Ou que está passando por isso, ou está vendo alguém passar por isso, você também é responsável por essa pessoa, você também é responsável por cuidar disso. Porque isso é questão de saúde pública já está virando uma questão de saúde pública, né? Porque, infelizmente, a quantidade de pessoas que estão se perdendo justamente por aquilo que a gente falou, né? A dopamina rápida, né? A alegria imediata, a satisfação imediata que vem, né? Então, isso faz parte mesmo de um tratamento, de um cuidado que a gente precisa ter. Não dá para a gente falar disso sem a gente pensar em cuidar do outro, né? Às vezes tem um vizinho, às vezes é um parente, às vezes é um conhecido, mas a gente precisa falar disso. Sim. Né? E é muito importante também destacar as pessoas que estão nos assistindo que o jogo, ele não é uma forma de ganho de vida. Isso. Ele não é um investimento, não é uma forma de rentabilidade, não é um jeito de complementar a sua renda. Jogo é entretenimento, é diversão. Se você vai jogar, jogue com o objetivo de se divertir. Ah, mas eu vou jogar para complementar o dinheiro para minha mistura. Vou jogar para pagar o boleto da escola do meu filho. Da escola do meu filho. Tá errado. Não é o objetivo do jogo. E provavelmente, muito provavelmente, você não vai ganhar e você não vai conseguir cumprir com as suas obrigações financeiras. O jogo é diversão, não é rentabilidade, não é trabalho, não é investimento. Complementação. Não é complementação de renda, só para se divertir. E muitas vezes vocês vão ver influencers, pessoas na internet vendendo sonhos como se fossem atingidos por meio do jogo. Não é. O jogo é só para se divertir. O influencer que te vende na internet essa ideia, ele não ganha porque ele jogou. Ele ganha porque ele está sendo pago por alguém para fazer aquela campanha, para fazer aquela propaganda. O jogador, ele tem que jogar para se divertir. Se a gente, na minha pesquisa, e com outros pesquisadores, do grupo de estudos que nós temos aqui em Brasília, fizemos uma análise com recorte no período de 1 ano de vários apostadores, né? E nesse recorte do período de 1 ano, 96% das pessoas terminam o ano negativo, ou seja, gastaram mais dinheiro em jogos do que ganharam. Apenas 4 pessoas em 100 pessoas terminam o ano positivo, ou seja, ganham dinheiro jogando jogos. Isso é muito raro e muito incomum. Meu Deus. Então, não paute a sua vida com a ideia de que o jogo vai te trazer dinheiro e rentabilidade. Não é. Isso é muito importante ser dito. Isso é um dos elementos principais da política que a gente chama de jogo responsável. Diferenciar uma coisa que é diversão de uma coisa, né, que é trabalho ou que é rentabilidade. Se você precisa de dinheiro, vai trabalhar, vai procurar uma atividade certa, que você ganha com esforço e com dedicação. Dinheiro fácil não existe. E normalmente, se te prometem, duvide, porque tem alguma coisa por trás. E assim, nossa, isso aqui eu quero levar para vocês, essa fala do Dr. Felipe, porque assim, gente, você não joga dominó o dia inteiro na sua vida. Você não, né? É aquele momento ali, você não joga um pif-paf, alguma coisa o dia inteiro, né? Então é um momento só de diversão. Então é isso. A gente tem que raciocinar nesse sentido, né? Que o jogo é um entretenimento, não é uma coisa que vai. Você pode dar sorte de ganhar mais do que você apostou de repente, mas não é uma regra, né? Não é uma certeza. E aí o Dr. Felipe colocou muito claro, de 100 pessoas, 96 perdem, só 4 ganham. Ah, mas e se eu for as 4? E se? Só que antes de você ser, tem um se antes aí. E é difícil. E é difícil. E quando você tiver a ideia e a vontade de jogar, separe um dinheiro
coloque um limite de dinheiro. Olha, hoje eu vou apostar R$ 20. E é isso. Eu quero me divertir. Defina um tempo que você vai jogar na plataforma. Sim. Defina o valor, defina o tempo. E esteja preparado para perder esse dinheiro. Esteja preparado para perder. Ou seja, se ganhar é um plus, mas... Exato. Se está faltando dinheiro em casa, o lugar desse dinheiro que lhe resta não é no cassino. É honrando seus compromissos. Honrando seus compromissos, guardando dinheiro. Cuidando da família. Exatamente. O valor que você aposta, não conte com ele, porque a chance de você perder é alta. E é um serviço. Querendo ou não, a casa de aposta está te fornecendo um serviço e você se diverte com ele. Quando você vai beber, por exemplo, ou quando você vai numa festa se divertir, você não espera que no final te devolvam uma bebida cheia ou te devolvam o valor do ingresso. Não. Com o jogo é a mesma coisa. Você está indo lá se divertir. O valor que você apostou, em tese, vai ficar lá. Eu ganhei. Muito bom. Parabéns. Mas essa não é a regra e não ache que isso vai mudar a sua vida, porque não vai. É igual quando você vai num show, como o Dr. Felipe bem explicou, você vai num show, você sabe que aquele dinheiro que você pagou o ingresso ali, que você bebeu ali, já era. Se você ganha, por exemplo, um brinde do cantor, se você ganha uma coisa, né, é outra conversa, mas não vá acreditando que você vai sair beneficiado. Vá acreditando que aquilo ali que você resolveu apostar já não te pertence mais. Exato. E, Rosane, é muito importante também destacar que não existe estratégia milagrosa para ganhar. Se eu for entrar 3 horas da manhã e der 3 pulinhos, o tigrinho me paga, ou o jogo me paga. Isso não existe. Tem essas teorias, né? O povo tem... De onde que sai tanta teoria assim? É a ideia o objetivo de sempre querer vender. Mas é importante saber que essas técnicas, essas estratégias, essas manhas, artimanhas, não são reais. Isso é uma criação para tentar te vender o produto. Como eu disse no início do programa, os jogos são todos certificados, ou seja, os jogos, o resultado acontece independentemente do que o jogador faça ou deixe de fazer. Não faz diferença a estratégia. Então, não acredite em propagandas milagrosas, em pessoas que dizem que vão te ensinar a ganhar muito dinheiro com cassinos, com apostas. Isso é uma forma de te vender. Certo? Então, muito cuidado e responsabilidade. Acima de tudo, a responsabilidade. Exato. Se a gente faz com responsabilidade, a chance de dar errado é menor. Né? Não é que ela não exista, mas ela é bem menor. Ela tem uma chance de você ter mais sucesso do que fracasso, né? Quando a gente faz com responsabilidade, com compromisso, com segurança e com conhecimento, né? É muito mais fácil a chance de você se dar bem é maior do que quando você faz acreditando nessas teorias. Eu vou jogar 3 horas da manhã, vou fazer tal coisa e que vai dar tudo certo. Não. Isso pode ser. E de novo, gente, atente-se para a questão das plataformas que são regularizadas, que são o quê? Aquelas que terminam com bet.br, que foi o que o Dr. Felipe falou aqui no segundo bloco. E, de novo, a gente vai reforçar. Se você não assistiu os primeiros blocos, vale muito a pena, porque tem muita coisa importante, interessante e que você tira suas dúvidas. A gente vai para um micro intervalo comercial, que a gente já vai caminhar para o último bloco, onde a gente vai fazer um fechamento aqui. O Dr. Felipe vai deixar uma mensagem para vocês. É rapidinho. A gente vai beber mais uma aguinha aqui, enquanto você bebe a sua aguinha aí. Bem-vindos de volta ao último bloco aqui do programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Hoje a gente teve a honra e o prazer de conversar com o Dr. Felipe Sena, autor do livro A Regulação da Sorte na Internet. Ele me deu 2 livros aqui que eu vou levar para sortear
para o pessoal lá de Itaituba. Vou deixar depois já o telefone, quem tiver interesse. É um livro que fala sobre as diretrizes e os parâmetros da regulação de jogos de fortuna online na ordem econômica do Brasil. Esse aqui é o livro dele, vou deixar aqui para vocês verem. Então, o que eu acho importante... deixa eu tirar isso aqui. Acho importante que a gente possa falar sobre isso, porque aqui tem tudo que a gente conversou hoje, todas essas questões sobre a regulação de jogos no Brasil, né, os famosos jogos de azar que o povo falava, né? Não é, por que é jogos de azar? Jogos de sorte. Agora é jogos de sorte, né? Antes eram jogos de azar, né? Sim, mas a expressão, isso é até um movimento, né, da pesquisa que a gente faz, e o jogo de azar ele acaba sendo um nome pejorativo. Sim. Ninguém está à procura de azar, ninguém quer azar. Isso. Então, houve essa mudança do nome, não se chama mais jogo de azar, mas sim jogo de sorte, todo mundo quer sorte, ou jogo de fortuna, porque é o que a gente espera. Premiação é o que se espera. Não é o que geralmente acontece, né? Mas é o que a gente espera quando a gente parte para o jogo. Para a gente finalizar, doutor Felipe, o senhor acha que essa regulamentação, essa regularização dos jogos, né, ela é uma forma legítima, né, que a gente tem de colocar os jogos aí, ou é uma forma de controlar quem está jogando, quem não está jogando, quem está ganhando, quem não está ganhando? Como é que é isso? Bom, é uma forma, né, de trazer o jogo, tirar o jogo da escuridão, como a gente brinca, das sombras, e trazer ele para o meio dos holofotes, para que a gente possa ver o que de bom está acontecendo e o que de bom pode ser ainda mais valorizado. Aprimorado, melhorado. Exatamente. E o que de ruim está acontecendo e como isso pode ser corrigido para retirar, né, acabar com os problemas. Então, a legalização da atividade, ela acaba impulsionando a atividade de alguma maneira, mas impulsionando para o bem, né, para aquilo que a gente falou dos objetivos. Por que o jogo está sendo legalizado? Para, por exemplo, aumentar a arrecadação e para proteger o consumidor e o jogador vulnerável. Então a gente consegue, a partir da análise, da fiscalização, né, e assim, vendo detalhadamente o que acontece, como que a gente pode alcançar esses objetivos e fazer com que a atividade esteja no dia a dia do brasileiro de forma saudável. Ou seja, legitimar mesmo, né, a atividade, mas também controlar aqueles que não estão legítimos, né, não estão cumprindo com a lei, né, como o senhor disse anteriormente, para ter mais ou menos o controle de saber quem é que está caminhando dentro do que é previsto pela lei brasileira. Exato, o controle do bem. O controle do bem, chama. isso. Exato. É mais ou menos isso. Para a gente finalizar, doutor Felipe, eu queria que o senhor falasse assim, uma frase. Regular cassinos no Brasil é uma escolha responsável do ponto de vista do interesse público ou ainda é um risco mal calculado? Uma frase, assim, o que o senhor acha? A gente está indo no caminho certo ou a gente ainda precisa mudar demais? Boa pergunta. Em uma frase? Em uma frase? Não pode ficar um pouquinho mais, a gente vai liberar um pouquinho mais. Bom, vamos lá. Eu acredito que legalizar os cassinos, e aqui a gente fala tanto dos jogos na internet quanto dos jogos físicos, né? Aqueles cassinos em hotel, os bingos, também a legalização do jogo do bicho, que o jogo do bicho é uma atividade histórica no Brasil, que permeia a cultura brasileira, toda cidade tem, muitos brasileiros muito cultural, né? Muito cultural. E esse é um dos debates que a gente tem até na pesquisa acadêmica, né, que a gente faz na universidade,
que o jogo do bicho ele é cultural e as proibições dele, que aconteceram há quase 100 anos atrás, elas não têm um fundamento que é compatível com a nossa Constituição. Então, em 1988, quando a nova Constituição foi feita, ela já não tem as mesmas proibições que foram utilizadas para proibir o jogo do bicho. Então, não tem por que ser uma atividade proibida. E é uma atividade que está na cultura do brasileiro. Sim. Ou seja, por que a gente valoriza, às vezes, produtos que vêm do exterior, que não são da nossa cultura, que são introduzidos aqui, e a gente desvaloriza um produto nacional genuinamente brasileiro, porque foi feito no Brasil, e Sim. é único do Brasil. Não tem igual. Então, é engraçado, né? Mas isso é uma questão que demanda outro episódio, mais um debate. Exatamente. E não vai faltar oportunidade, porque assim, ele tirou esse tempo pra gente hoje aqui, né? Saiu da sua atividade do dia a dia aqui, veio com a gente para falar sobre isso, mas em breve eu quero levar ele para falar um pouquinho mais sobre isso, porque é um assunto que está crescendo, né? Essa questão dos jogos, né? E é um caminho que eu acho que é um caminho sem volta, não tem jeito mais, né? O jogo está instituído, né? As pessoas gostam, a gente só precisa ter esse cuidado, né? De jogar com responsabilidade, com cuidado, para não comprometer sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta, né? Exato. Se a gente pode fazer de forma bem feita, então que façamos, de forma bem feita. Né? Que façamos de forma bem feita. Não é difícil, não é fácil, na verdade, mas não é impossível, né? A gente, com o tempo, com conhecimento de causa, com profissionais capacitados, especializados, como o Dr. Felipe, a gente só espera que a gente tenha, de fato, sucesso para que as pessoas, quando se propuserem a jogar, né, a fazer uma aposta, elas também tenham a segurança de que aquilo que ela está fazendo, ela pode ser ressarcida ou ela pode ser amparada legalmente, né? Isso é importante. Acho que isso é uma das grandes viradas de chave quando a gente fala de regulamentação, de regularização de jogos no Brasil. Sim, né? Exatamente. Bom, gente, a gente fez tanta coisa, que a gente conversou tanto aqui, tanta coisa legal. Foram 4 blocos, e mais esse agora, o bloco final. Eu vou deixar o Dr. Felipe fazer uma última mensagem para vocês em relação a jogos, né? Uma última orientação, os seus agradecimentos finais. E eu venho logo em seguida fazendo os meus agradecimentos também, e para a gente começar a pensar um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão importante hoje em dia. Perfeito. Rosane, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder falar com as pessoas que nos assistem, falar com Itaituba de um tema tão importante. E é uma honra estar aqui. Eu acompanho o programa todo sábado de manhã. Por mais que eu esteja aqui em Brasília, pelo YouTube eu sempre acompanho o programa. Queria agradecer também a nossa querida equipe, ao Doca, ao Murilo, que fizeram um trabalho excelente aqui hoje. Então, aqui nos bastidores. Exatamente. E só agradecer por esse momento excelente, que a gente possa transmitir um pouco de conteúdo aos nossos colegas e explicar melhor um setor que acaba passando assim, por muitos eventos místicos. Então a gente às vezes não consegue entender como funciona. Espero ter ajudado. Nossa, ajudou demais. Esclareceu tantas dúvidas e trouxe tantas novidades que a gente não conhecia, né? Tanta coisa, tantas informações tão necessárias e cruciais para esse momento. E você que ficou interessado, o livro dele está aqui, gente. É um livro, não é um livro grande, mas é um livro que tem uma leitura muito fácil, muito acessível. Não é uma leitura só para advogados. Você acaba entendendo um pouco sobre a questão dos jogos, porque ele fala um pouquinho da história dos jogos no país. Então, assim, tá aqui, eu estou levando 2 exemplares comigo para Itaituba. Se você quiser um exemplar desse, manda aí um oi no WhatsApp do programa Ser Pleno, 93 98114 6961. Coloca lá, eu quero o livro do Dr. Felipe Sena, e eu vou te dar ele de presente para você fazer, de fato, o uso como deve ser feito. Eu, assim,
vejo que foi um momento de muito conhecimento, né, de muitas análises profundas sobre esse universo dos jogos. Eu só tenho que agradecer ao Dr. Felipe por essa disponibilidade, por estar com a gente nesse momento, por trazer tanto conhecimento, tanta sabedoria, tanta informação acerca desse assunto. Dizer para você que a gente está disponível também, né? Quando você precisar da gente também, estamos aqui no que a gente servir, né? Agradecer ao escritório, né? Que cedeu o espaço aqui também para que a gente pudesse fazer essa gravação e dizer que foi uma honra mesmo, de verdade, estar aqui. E para você que está aí, não perca não, se você não assistiu o primeiro e segundo episódio, o primeiro e segundo bloco, volta um pouquinho lá no YouTube para vocês entenderem a dinâmica dos jogos. Foi um prazer estar com vocês, uma honra novamente estar com vocês. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. A gente se vê no próximo sábado. Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus, uma boa semana e venha ser pleno você também.